Livro de Rute. Capítulo 1. Elimeleque vai com a família para Moabe devido à fome. Seus filhos se casam, morrem pai e filhos. Rute, a Moabita, depois da morte do marido, permanece fiel a Noemi. Elas vão para Belém. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e foram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos conceda que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda desse à luz filhos. Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, pois, que ela estava de todo resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me deu o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar, por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me fez tanto mal.
Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltou dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da ceifa das cevadas. Capítulo 2. Rute apanha espigas nos campos de Boaz, parente próximo de Noemi. Ele trata Rute com bondade. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem de grande riqueza, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas após aquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os ceifadores, e caiu-lhe por acaso uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos ceifadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os ceifadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os ceifadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas, e ajuntá-las entre os feixes após os ceifadores. Assim, ela veio, e desde a manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que ceifarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços, que não te toquem. Tendo tu sede, vai às vasilhas, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja concedido teu pleno galardão por parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: acha-o graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, ainda que eu não seja como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e ela comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela para colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que ela os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou, e foi à cidade, e viu sua sogra o que ela tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor,
que não deixou de mostrar a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute, a Moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a ceifa que tenho. E disse Noemi à sua nora, Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a ceifa das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Instruída por Noemi, Rute se deita aos pés de Boaz, ele promete, como parente, tomá-la por esposa. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso, para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite ele padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de grãos, então foi ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva, estende, pois, a aba do teu manto sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita do Senhor sejas tu, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos moços foste, quer pobres quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é bem verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite, e acontecerá que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima, porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até amanhã, e levantou-se antes que pudesse um reconhecer o outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o manto que tem sobre ti, e segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima, então ela entrou na cidade. E foi a sua sogra, a qual disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vais de mãos vazias à tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este assunto. Capítulo 4. O parente mais próximo recusa-se a cumprir o seu dever, e Boaz toma Rute por esposa,
Rute dá à luz Obed, de quem descendeu o rei Davi. E Boaz subiu à porta, e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade, e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, Noemi, que retornou da terra dos Moabitas: Vende aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma-a diante dos habitantes, e diante dos anciãos do meu povo. Se has de redimi-la, redime-ai; se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herdade, redime para ti a minha remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, as quais edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim, Boaz tomou Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele achegou-se a ela, e o Senhor lhe fez conceber, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Rão, e Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.